Vou desligar aqui. Valeu. Pessoal, boa noite. Hoje a gente vai estar dando início à série de compressores, tá? A gente vai estar tratando sobre compressores e eu acabei de perceber que eu estou com o vídeo desativado. Aí fica complicado, né? Acho que agora melhorou. Deixa eu só... Aqui. Só aproximar um pouquinho aqui, ó. Pra você ver o quanto eu sou bonito. Hoje a gente vai... Bonito. Você tá vermelho, pai, parece camarão. É por causa da luz. A luz está muito quente. Hoje eu não botei o refletorzinho, não. Deixa sem refletor hoje mesmo, tá bom. Hoje a gente vai iniciar, pessoal, a série sobre compressores. E a gente vai estar vendo o tipo e aplicação dos compressores, tá? O primeiro compressor, primeiro de tudo a gente precisa entender o que é o compressor. O compressor, no equipamento, ele é responsável tecnicamente, pelo arrasto volumétrico do fluido para o sistema. Nesse arrasto volumétrico, ele faz com que a temperatura desse fluido, a pressão desse fluido se eleve e juntamente com a pressão desse fluido se elevando, a temperatura se eleva junto. E é assim que o compressor funciona. Qualquer tipo de compressor, professor, qualquer tipo de compressor. Seja ele um compressor que comprime líquidos, como uma bomba hidráulica da nossa casa, um compressor que comprime vapor, como um compressor que a gente usa na refrigeração, e poucos compressores, eles comprimem sólidos. São muito poucos mesmo. São compressores de silo, de indústrias alimentícias, mas é muito pouco, tá? E o primeiro compressor que a gente vai estar vendo, o primeiro que a gente vai estar vendo são os tipos de compressores quanto à sua construção. Como assim, professor? Estou falando quanto à robustez, quanto ao seu tipo de classificação por carcaça. Existem três tipos de compressores quanto à sua construção. São os compressores herméticos, semi-herméticos e os compressores abertos. Hoje a gente vai estar vendo a diferença de cada um deles. O primeiro de todos que a gente vai estar vendo são os compressores herméticos. E a palavra hermético remete diretamente ao sinônimo fechado. É um compressor fechado. Ele não tem nenhuma abertura para manutenção. Como a gente pode ver, ele não nos possibilita nenhuma manutenção ou substituição de nenhum componente interno. Caso esse compressor venha apresentar defeito de travamento ou queima, ele deve ser diretamente substituído. Mas para isso a gente precisa saber constatar esses defeitos. Para a gente aprender a constatar esses defeitos, a gente já fez na sala, tá? A nossa turma já fez na sala. Mas a gente está liberando um vídeo novo por esses dias para teste de compressores herméticos, para que a gente possa fazer em campo e toda vez que vocês tiverem alguma dúvida, vocês puderem ver naquele vídeo novo. Aqui, pessoal, a gente consegue ter os nossos compressores herméticos. Os compressores herméticos têm uma subclassificação, que a gente vai estar vendo mais na frente, tá? Fechando aqui, compressores herméticos. Eles têm um motor elétrico acoplado, o motor elétrico é interno, como vocês podem ver nesse compressor que está aberto aqui, ó. O motor elétrico é interno ao compressor. Sendo interno ao compressor, eles não permitem acesso para manutenção. Queimou o motor, eu preciso trocar o compressor. E ocorrendo qualquer tipo de falha mecânica também, eu preciso substituir esse compressor. O próximo compressor é um compressor semi-hermético. Qual que é a diferença dele em relação ao compressor hermético? O compressor semi-hermético, ele nos possibilita a abertura para manutenção e ele ainda tem um motor elétrico acoplado. Como vocês podem ver nesse exemplo aqui, ó, o motor elétrico, ele é acoplado internamente à carcaça do compressor. A gente vê aqui os fusos desse compressor parafuso que a gente vai estar vendo mais na frente como é que ele funciona, tá? E a gente consegue ver que ele permite acesso para que a gente possa fazer manutenção na parte mecânica e na parte elétrica desse compressor. Esses são os compressores semi-herméticos. Eles possuem um motor elétrico acoplado, mas possibilitam acesso para manutenção. Ocorrendo qualquer falha, a gente consegue realizar intervenções corretivas e preventivas nesse compressor, tá? O próximo compressor que a gente vai ver, a próxima classificação, quanto à construção desse compressor, é o compressor aberto. Existem compressores abertos, professor? Ele comprime o fluido de forma aberta, misturando com ar, com a atmosfera? Não. Ele tem a carcaça isolada mecanicamente, tá? Mas ele é aberto quanto à sua classificação de fabricação e para a disposição do seu motor elétrico. O motor elétrico desses compressores, eles são externos. A exemplo esse aqui, um Sabroi, tecnologia pegada bem moderna, só que de pouco uso hoje em dia para algumas classificações, tá?
Como a gente pode ver, esse compressor ele tem a parte de compressão mecânica dele nessa região e a parte elétrica, de acionamento elétrica, na região externa. E ela pode ser por transmissão, a transmissão desse motor pode ser por eixo ou por correia e polia. Esse aqui, pessoal, tem transmissão por eixo. Já esse aqui, a transmissão dele é por correia e polia. Todo mundo tá me ouvindo? Sim. Todo mundo tá ouvindo direito, né? Tá bom o ritmo, Jonas? Tá bom o ritmo, Miguel? Jonathan, Fernando entrou agora. Tá dando... Tá ótimo. Tá, qualquer coisa você pode Tô escutando. Aê, Jonathan tá ouvindo a aula. Oh, até que enfim. Toda vez esse bicho entra, nunca consegue ouvir, velho. A gente acabou de ver, pessoal. E logo quando eu entrei, professor, logo quando eu entrei, tava escutando, não. Eu comecei a catucar aqui e chegou. Mas tu tem que ver onde é que tu aperta, que botão tu aperta pra conseguir ouvir. Senão No microfone que tem aqui. No microfone que tem aí. Tá bom. Esse teu microfone, vice. Ó, o próximo. Bora lá. A gente acabou de ver os tipos de compressores quanto às suas construções. Se você perder essa parte da aula, não tem problema. Eu vou estar disponibilizando essa aula no YouTube e você vai conseguir ver esse pedaço e o restante da aula, caso você tenha alguma dúvida mais na frente. Eu falei para os meninos que já estavam desde o início que a gente vai estar liberando por esses dias as aulas sobre testes de compressores herméticos. Aquele teste que a gente faz para identificar quem é comum, quem é partida, quem é massa, para poder a gente toda vez que tiver uma dúvida relembrar e poder consultar esse vídeo para saber como é que é feito o teste de massa, ver todos os testes para motor, para compressores herméticos. A gente acabou de ver as classificações de compressores quanto à sua construção, que são 3, tá? São os compressores herméticos, semi-herméticos e abertos. Compressores herméticos, motor elétrico acoplado internamente ao compressor, sem possibilidade de manutenção elétrica e mecânica. Existindo algum problema ou algum defeito nesse compressor, ele deve ser diretamente substituído. Compressores semi-herméticos são os compressores que ainda têm o motor elétrico acoplado à sua carcaça, mas tendo algum problema ou sendo ele danificado eletricamente ou mecanicamente, possibilita a gente a manutenção desse compressor corretiva ou preventiva. E os compressores abertos são esses que vocês veem na tela, que eles não têm o motor elétrico acoplado, o motor elétrico é externo a esse compressor e ele possibilita manutenções elétricas e mecânicas. Por exemplo, o motor elétrico dessa máquina queimou, você consegue botar um outro motor elétrico nele e recondicionar o outro motor elétrico antigo que estava, ou só substituir mesmo. E ele tem uma característica importante. Por exemplo, a transmissão dele para a rotação desse motor, ela pode se dar por eixo, igual a um motor de um carro, por exemplo, ou ele pode se dar por polia e correia. Isso aqui é uma polia e tem uma correia interligada a essa polia. Isso faz com que eu possa ter o motor elétrico dessa máquina em qualquer local, claro que acessível, próximo ao equipamento, que uma correia possa movimentá-lo. Isso faz com que eu tenha apenas um motor elétrico para conseguir movimentar o compressor e ele fazer o arrasto volumétrico do fluido refrigerante. E o mesmo motor eu posso usar ele para realizar a troca de calor no trocador de calor do condensador. Isso é um avanço, só que ele tem uma desvantagem muito grande, esse tipo de compressor. E qual é essa desvantagem? É que, por ele ser aberto, a gente tem uma junta de vedação que se encontra aqui na polia, ou quando ele tem a transmissão por eixo, no eixo dele. E essas vedações elas podem se desgastar de forma mais rápida do que um compressor semi-hermético, porque ele fica muito exposto a rotações altas, às temperaturas, e isso pode provocar o desgaste precoce dessa junta de vedação. Beleza, pessoal? Até aqui tá dando para acompanhar, tá tudo tranquilo? Tá, não tô entendendo não, mas tá. Então não tá, né, Fernando? Se você tem alguma dúvida, você pode tirar. Não, mas porque eu não peguei pela metade isso aí, mas depois eu vejo o vídeo. Tá certo. Qualquer coisa você pode interromper. Vamos lá, vamos seguir. Ó, a gente vai ver agora os tipos de compressores quanto às suas características de compressão, tá, pessoal? O primeiro compressor que a gente vai ver é o compressor alternativo. O compressor alternativo, ele geralmente é utilizado em refrigeradores, freezers e bebedouros, quando a gente fala da aplicação para refrigeração doméstica.
Só que eles podem ser Eu me, utilizados em... Oi? eu me lembro que você passou lá no curso Lembra lá. que passei na sala, né? Pronto, mas agora a gente vai um pouquinho mais a fundo com ele, tá? Beleza. Dependendo da aplicação, a aplicação comercial e industrial, ele pode também ser utilizado para câmaras frigoríficas. Por quê? Esse compressor tem um arraste de fluido refrigerante muito bom. Ele consegue fazer um arraste volumétrico muito bom. Ele do fluido refrigerante que vem da sucção para a descarga. Isso faz com que ele tenha uma eficiência muito boa. Só que ele perde onde? Ele perde na corrente de trabalho dele. A corrente de trabalho, pessoal, a corrente elétrica de trabalho desses compressores, ela é muito alta. E isso faz com que o consumo energético desses compressores seja alto também. Sendo alto o consumo energético, hoje, quando a gente fala de eficiência energética, a gente acaba perdendo eficiência energética para um compressor desse tipo e não optando muito pelo uso dele em algumas aplicações. E a gente vai ver outros tipos de aplicações mais na frente. Só para a gente entender, ó, o compressor ele funciona da seguinte forma. Tem aqui uma animaçãozinha, tá? Ó, admissão do fluido, compressão e descarga. Bem simples, parece o motor de um carro ou de uma moto, para quem já viu um compressor de um carro ou uma moto. O pistão móvel, que faz a admissão, que é a sucção, a compressão e o descarregamento desse fluido para o tubo de descarga e posteriormente para o nosso condensador. O próximo compressor é o compressor rotativo. Ele geralmente, pessoal, é utilizado em condicionadores de ar do tipo janela. Ultimamente, ele vem sendo utilizado também em condicionadores de ar do tipo split, tá? Muito dificilmente a gente vai ver esse tipo de compressor na aplicação de refrigeração comercial e industrial. Por quê? Por causa das propriedades que ele tem, do arrasto volumétrico do fluido. A gente pode encontrar? Pode, mas não é tão fácil, tá? Para a gente encurtar nossas palavras, eu queria mostrar para vocês o funcionamento desse compressor. Eu queria que vocês prestassem atenção aqui na animaçãozinha. Ó, se você verificar, o motor elétrico desse compressor fica localizado na parte superior dele, tá? E a nossa parte de compressão, ela está localizada na parte inferior desse compressor. O motor elétrico funcionando, o eixo de rotação. E aqui, ó, o processo de sucção, compressão e descarga através de um êmbolo que rotaciona internamente ao compressor. Quando a animação andar mais um pouco, a gente vai conseguir ver, ó. Sucção, compressão começou agora e o descarregamento desse compressor. Igual qualquer outro compressor, apenas com uma característica mecânica de compressão diferenciada. Todo mundo conseguiu entender isso aqui também? Ah, isso aí eu consegui. Beleza, Fernando. Continua com a gente aqui. Vamos pro próximo. O próximo, pessoal, é o compressor scroll. Esse aqui, eu costumo dizer que ele é o queridinho da refrigeração. Ele está sendo muito utilizado. Ele é utilizado em splits da linha doméstica, que é a linha residencial que a gente vê de forma corriqueira. São splits convencionais, splits inverter. Um dos primeiros equipamentos que tinha velocidade variável no compressor, ele utilizava o scroll digital, que era o compressor scroll que tinha a velocidade variável sem ser um compressor inverter. E a gente conseguia ver essa tecnologia já no compressor scroll antes da chegada do compressor inverter. O compressor scroll ele pode ser utilizado também em splits de grande capacidade, de até 15 TRs. A gente consegue enxergar esses compressores em equipamentos de refrigerador de líquido do tipo chiller, com a capacidade de até 25 TRs ou mais, dependendo do fabricante. E ele tem uma facilidade muito grande. A corrente de trabalho dele ela é mais baixa do que os compressores alternativos e ela também é mais baixa se comparado a compressores parafusos. A única diferença, pessoal, é que esse tipo de compressor a gente não consegue encontrar ele em capacidade muito grandes, como o próximo compressor que a gente vai estar vendo. Uma coisa que fica muita dúvida nos profissionais da área é como é que o compressor scroll funciona. E o compressor scroll, ele funciona com dois caracóis, um caracol fixo e um caracol móvel, que em sua rotação faz a compressão do fluido refrigerante, como a gente vai estar vendo agora. Ó, motor elétrico localizado na parte inferior do compressor, eixo de rotação, que faz a transmissão entre o motor
e as partes mecânicas do compressor, e aqui é onde a mágica ocorre. É onde a gente consegue localizar toda a parte de compressão desse compressor. Deixa eu só começar a animação. Ó, sucção, compressão, e esse tem uma diferença. A descarga desse compressor se dá pelo centro das suas partes mecânicas móveis e fixas. A gente consegue ver a sucção pelas laterais e a compressão ocorrendo no meio do compressor. A descarga dele fica localizada no compressor. Após a descarga, a gente encontra aqui a câmara de descarga e alguns fabricantes, se não sua maioria, instalam e deixam disponíveis nos seus compressores uma válvula de retenção para esse compressor na sua descarga. Por quê? Estando no compressor com as pressões equalizadas, o fluido não vai retornar para dentro da carcaça. Tem aqui, ó, a figura aberta, o eixo de rotação, tá? Onde a rotação desse compressor ocorre. E aqui a gente consegue ter a propiciação de sucção, compressão, descarga e arrefecimento desse motor. Ficou claro, pessoal? Aí eu entendi isso. Beleza, agora a gente vai para o próximo, tá? Esse aqui é um dos que eu mais gosto. Não é o que eu mais gosto ainda, o que eu mais gosto é o que trabalha com deslocamento negativo de pressão de fluido refrigerante. Ele não está aqui por quê? Porque compressores centrífugos, pessoal, geralmente, eles não se encaixam muito na nossa, como é que eu posso dizer? Na nossa aplicação cotidiana. Compressores centrífugos, eles podem ser classificados em capacidades de 300 TRs e, como vocês já sabem, um TR é 1 tonelada de refrigeração e 1 tonelada de refrigeração corresponde a 12.000 BTUs. Ele pode ser encontrado em capacidades de 350 TRs até 2.000 TRs, dependendo do fabricante desse compressor. Eu não trouxe ele nessa animação porque é muito difícil a gente ver compressores desse tipo no nosso cotidiano. Por hoje, a gente vai parar nos compressores parafusos. Esses sim, que são caracterizados por sua potência elevada, tá? E eles têm uma eficiência e um controle de capacidade que geralmente não se dá pela variação de sua velocidade e também pode se dar dependendo do fabricante e da aplicação desses compressores, mas o seu controle de capacidade geralmente se dá por válvulas de controle de capacidade ou slide valves, que são válvulas válvulas que deslizam sobre o compressor controlando a sua capacidade. Os compressores parafusos, eles podem ser encontrados, eles não vão ser encontrados de forma hermética, é muito difícil você encontrar um compressor parafuso ele sendo hermético, tá? Geralmente ele vai ser semi-hermético ou aberto, como a gente já viu em outros exemplos aqui. O compressor parafuso, ele pode ser composto de 2 parafusos ou de 3 parafusos. A exemplo esse aqui, ó. Esse aqui é um compressor parafuso trirotor, ou seja, ele é um triplo parafuso. A gente tem um fuso macho e 2 fusos fêmeas que fazem o seu encontro, e nesse encontro, parecido com o compressor scroll, quando esse encontro acontece, o fluido é comprimido. Nesse caso aqui, ó, nesse segundo exemplo, é um compressor que tem um duplo parafuso apenas. E esse duplo parafuso, pessoal, ele faz a mesma coisa. É um fuso macho, outro fuso fêmea, que eles fazem o encontro dessas partes fazendo a compressão, como a gente vai ver agora na animação. Como vocês podem ver, sucção do fluido, ó, compressão e descarga. Nesse momento aqui, esse compressor consegue separar o óleo que foi arrastado pelas partes móveis e fixas do compressor. Ele separa esse óleo e deixa ele localizado no cárter, e o fluido ele volta pela câmara de compressão e vai para a tubulação de descarga, onde está acontecendo o descarregamento desse fluido. Sucção, mais uma vez, o fluido que vem da sucção, ele já está passando pelo motor elétrico, e ao passar pelo motor elétrico, ele faz o arrefecimento desse motor elétrico, ou seja, ele promove o resfriamento desse motor, aumentando a sua eficiência e diminuindo sua temperatura. Se a gente tem um motor elétrico que tem a temperatura elevada e essa temperatura se eleva ainda mais, faz com que a gente diminua a eficiência dele, provocando aqui um excesso do que a gente pode chamar de efeito Joule. Esse excesso de energia sendo dissipada em forma de calor promove a ineficiência energética. E essa ineficiência energética faz com que
a gente tem um consumo maior de energia elétrica. Quando o fluido vem da sucção e promove o rebaixamento dessa temperatura através do resfriamento do fluido que vem da sucção, que já é uma temperatura muito mais baixa do que vai sair na descarga, esse fluido vai encontrar os fusos na câmara de compressão e ao encontrar esses fusos, ele vai ser comprimido e descarregado na câmara de descarga. E aí, logo após a câmara de descarga, vai para a tubulação de descarga e condensador e assim sucessivamente. Ficou alguma dúvida, pessoal? Não. Nenhuma dúvida? Não. Tudo tranquilo. Tranquilo, Jonathan, Jonas, Miguel? Tranquilo. Tranquilo, né? Eu vou estar carregando agora uma atividade para vocês lá no Classroom e no Castion. Vou mandar o link dessa atividade para vocês lá no WhatsApp, para que vocês possam fazer essa atividade e depois que dessa atividade a gente vai liberar uma nota nessa atividade e essa nota aí vai fazer com que vocês possam concorrer àqueles brindes. Quem estava na reunião com a Adriana falou de uns brindes que podem ter. Eu não consegui escutar não de Adriana, não. Eu assisti, mas não consegui. Tá. Foi falado basicamente da presença de vocês, que é muito importante nas aulas. Desculpa aí, professor. Pode ficar à Algumas vontade. delas ligaram para mim hoje, perguntando por que eu não estava participando. Não. Eu participo, as 2 últimas aulas eu não estava escutando. Eu peguei e saí da aula. Não, tranquilo, Mas- fica tranquilo. É que eles estão indo lá no Classroom. E geralmente, quando você não consegue responder no Classroom, elas conseguem ver através disso, entendeu? Eu respondi já questionário. Uma outra questão é a última atividade que eu passei para vocês. Lembra que eu pedi para que vocês fizessem o treinamento lá no site da Midea e me mandassem Eu já fiz. o certificado? Então, Eu nem até abri o agora, certificado, não consegui abrir, não. eu não consegui receber nenhum certificado. Estou aguardando. Se você conseguir mandar... Eu fiz de atendimento. Eu fiz de atendimento. O de lavagem. Não, de lavagem é da Lave lavadora. seca. Aham. Lavagem seca é da lavadora. Eu peguei e cancelei. O de manutenção de inverte e o instalação. O de manutenção de inverter é muito bom, né, velho? Instalação, inverte e manutenção. O- Eu fiz os 3 já e não consegui abrir o certificado. Mande pra mim aí que eu não conheço, não. Fernando, se você procurar, tá lá no grupo. Eu mandei para todo mundo, tá? Tá? Então eu vou procurar. As E o meu instruções... tô fazendo ainda, o meu. Tá fazendo, né? Termina, fazendo. Jonas. O Jonas pode falar pra gente, o treinamento tem uma qualidade muito boa. E o treinamento do inverno é muito bom, que ensina a detectar defeitos, velho. É muito importante, porque a gente vê muita coisa na internet que não tem coerência quando fala de inverter. E o treinamento é o próprio fabricante falando gratuitamente as formas que você tem para testar o equipamento dele. Então, mais valioso que isso, eu acho que só 2 disso. O vídeo é curto, mas é muito eficaz. Muito É eficaz. verdade. E o questionário no final é muito bom também, né? Muito bom. Pergunta Pessoal- sempre sobre o vídeo. Aí assim que terminar, Fica- aí assim que terminar e pegar o... O certificado Certificado. você já me encaminha. Ah, tranquilo, tá bom. como é que eu faço? Eu vou verificar hoje e ver se eu consigo abrir esse certificado. Aí eu encaminho para o senhor. Perfeito. Se não conseguir mandar certificado, manda um print comprovando que você fez o treinamento, que eu já vou botar, eu vou salvar isso no Classroom, na atividade, e consigo atribuir tua nota. E como é que eu faço? Pronto, porque nas 3 eu tirei nota 7 nas 3. Parabéns. Tá bem. Tá melhor do que na minha prova, que não tira nem 4. Só aumentou um pouquinho o caso do trabalho. Beleza, pessoal? Mais alguma dúvida? Beleza. Então, tranquilo. Tranquilo. Amanhã Ó, chegou essa besteirinha para mim hoje, professor. Aê, parabéns. Vai. Por quanto? minha fé, tu me empresta. 233. Tô muito Foi bom, preguiçoso para estar rodando chave de fenda. Eu tenho que... Foi bom. E ela é elétrica, né? É elétrica. Eu não comprei a bateria não, porque pode parar no meio da obra, já vai eu puxar. Aí é que tá. Eu tenho uma da Skill, que é a bateria. Minha bateria dura 12 horas e eu tenho ela desde 2012. E ela dura 12 horas, cara, é muito boa. Eu tenho até hoje.
E eu tive uma da Bosch que durou muito tempo comigo. Na verdade, ela não era minha, ela era do Senai. Eu ganhei ela no Senai para participar da competição. E quando eu usava ela, a bateria durava 24 horas e vinha com 2 baterias. Caramba. E foi comprado em 2012. A Skill eu tenho até hoje porque eu comprei para mim. Eu usava quando eu fazia minhas instalações. Quando eu fui trabalhar com manutenção no fabricante, me ajudava bastante também, né? Porque eu já tinha lá uma ferramenta mais prática. Mas é muito boa, cara. Ó, o que você pode fazer para diminuir o seu tempo de serviço e aumentar a qualidade do seu serviço, faça. Porque isso só vai lhe trazer retorno bom. Beleza, pessoal? Beleza. Desejo uma boa noite para boa noite vocês. aí todo mundo. E até amanhã no mesmo horário, tá? 8 horas. Vai ter aula amanhã de novo, é? Amanhã de novo, 8 horas, tá? Beleza, beleza. Vai lá, pessoal. Boa noite aí pra Pessoal, vocês. boa noite. Boa Daqui noite. a pouco a aula tá carregada no YouTube para quem não conseguiu ver. Boa noite todo mundo aí. Boa noite. Boa noite, Até Iago. amanhã. É.